Estás a ouvir? Estás a ouvir? A todos os ouvidos. Anda, vai começar um programa. Olá, bem-vindos aqui a mais um episódio do Ouves-me Obey, o podcast da Obey. E hoje aqui como convidados temos a Inês Correia, cofundadora do Finanças no Feminino, autora de já 2 livros, O Dinheiro para Elas e Negócio para Elas. É também owner da comunidade Mulheres Felizes, que ela depois também já nos vai falar um bocadinho. E também é responsável pela rúbrica Finanças Fáceis do Jornal de Notícias atualmente. E do outro lado temos o nosso Walter Paulicha, Financial Controller da Obey. Bem-vindos! Obrigado, boa tarde. Olha, vou começar aqui pela Inês. Walter, não fiques triste, já aí Não. vamos. Aqui a Inês, a nossa convidada especial. Olha, Inês, tu que já vais aqui com um portfólio de várias coisas, conta-nos um bocadinho aqui o teu percurso, como é que surgiu aqui esta comunidade, não é? Conta-nos aí um bocadinho, porque tu na verdade tens 10 anos na área da banca, não é? E depois, como é que foi esta transição? Como é que tudo aconteceu? Sim, olha, eu tinha um trabalho muito tradicional, eu estudei Economia e Finanças e trabalhei sempre na área da banca. Comecei em banca privada, depois trabalhei no Banco de Portugal e no Banco Central Europeu. E comecei a perceber-me que de facto, por muito que eu soubesse do tema de finanças e muito que as pessoas à minha volta soubessem, havia uma questão diferente, que é quando nós gerimos as nossas finanças, ok? Então senti que havia muita iliteracia financeira, mesmo para pessoas que estavam nesta área. E comecei a cuidar do meu dinheiro, eu própria também. Até ter 29 anos não poupava nada, portanto era chapa ganha, chapa gasta. Portanto, não cometi muitos erros, não tinha dívidas pessoais, mas não geria bem o meu dinheiro. E comecei aos 29 anos a ter um bocadinho esse, eu chamo-lhe o meu despertar financeiro. Comecei-me a perceber que não fazia muito sentido e que, de facto, se eu queria coisas na minha vida, e o dinheiro é super importante para nós ter, não é a coisa mais importante do mundo, mas é uma ferramenta muito poderosa. É necessária, não é? No mundo em que vivemos. Exato, para tu conquistar os teus sonhos, viveres com mais opções. E então comecei-me a focar em melhorar a minha vida financeira, em ter um salário mais alto, organizar as minhas contas, perceber onde é que eu gastava o meu dinheiro, começar a investir. E comecei a ficar um bocado apaixonada por este mundo e senti que eu tinha que partilhar num blog. Então tudo começou em 2019 com um blog. Na altura falava-se de blogs, parece que foi há um século atrás. Parece fácil, podes crer. E era super nada em redes sociais, eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, eu tinha Facebook, mas quase não usava. Portanto, eu estava muito fora assim do mundo digital, então comecei com um blog e depois comecei a partilhar no Instagram as minhas ideias, muito focadas no investimento, e percebi rapidamente que havia muitas mulheres interessadas no assunto, que era algo que eu tinha muito o mito, e eu acho que há muito este mito, de que as mulheres não gostam de falar de dinheiro, de que as mulheres não se interessam por investimentos. É um tema... Era isso que eu te ia perguntar, que era porquê mulheres? Foi um bocadinho por aí? Ou seja... Foi por acaso, no sentido em que eu não comecei com esse propósito. Eu comecei a falar de dinheiro e de investimento e de temas que tipicamente não são abordados. Pelo menos, eu acho que as finanças tipicamente são abordadas de uma forma muito quase culpando as pessoas pelo facto de não gerirem bem o seu dinheiro de uma forma muito negativa, e eu queria um bocadinho mudar isso, que é, fala-se muito de fundo de emergência, poupar para coisas más e muita desinformação, mesmo quando vais fazer um crédito não percebes bem exatamente o que é que tu vais pagar. Aquelas não é? letrinhas pequeninas. É muito difícil perceberes bem. Então eu senti que era isso que eu queria explicar às pessoas, como é que isso funciona. Só que rapidamente percebi que e eu ia muito a formações na área financeira, de investimentos em particular, e nunca estavam mulheres, efetivamente. Então eu própria tinha um bocadinho este mito em mim, que as mulheres não se interessam por isto. Por dinheiro. Mas depois, quando eu comecei a partilhar, tive imensas mulheres interessadas. E em especial na parte dos investimentos. Porque, de facto, estares bem financeiramente é super importante para estares bem nas outras áreas da tua vida. É um pilar importante. Verdade.
Então, olha, começou um bocadinho por eu me aperceber que era importante criar este espaço seguro entre mulheres, que ainda somos muito diferentes em algumas coisas. Olha, as mulheres vivem mais anos, temos muito mais pausas na carreira. Certo, com a maternidade, etc. Não é? E outras questões também. E outras questões, sim. Portanto, a gestão financeira das mulheres tem algumas particularidades. A questão do risco, somos educados em geral para o risco de forma diferente. Então comecei-me a focar um bocadinho mais na questão das mulheres e criei com a Susana, não tu. Exato. A cofundadora, não é, do Finanças Feminino, Susana Rosa, não é? Exatamente. Maravilhoso também que encontraste alguém aí com o mesmo propósito e que já estava aí nessa busca também, não é? Já estava, ela já estava muito focada em mulheres, eu não tanto, mas acabei por achar que fazia sentido e de facto faz muito sentido, ainda faz. Criarmos assim um espaço seguro para as mulheres falarem deste tema que é super tabu, não é? E tem muito a ver com outras questões mais complexas. Mas depois também falo para toda a gente, no meu Instagram também falo para todos os géneros e no Finanças Fáceis, como tu referiste também, mas de facto o Finanças no Feminino, que é assim onde eu foco grande parte do meu tempo, é muito focado nestas questões das mulheres. Se bem que alguns temas aplicam-se a toda a gente, mas depois há esta questão do tabu e algumas particularidades que nós temos que tornam a gestão financeira propriamente dita diferente. Foi nesse sentido que surgiu o teu primeiro livro, certo? O Dinheiro para Elas, ou seja, no fundo também para chegares aqui a mais pessoas, não é? Digo eu, não é? Sim, o meu primeiro livro é mesmo um guia. Um guia do zero, de dívidas pessoais, o que é que isto significa, como é que podemos acabar com elas, até, isto é a etapa 1, são 5 etapas, até seres autónoma financeiramente, ou seja, teres retornos dos teus investimentos que te permitam pagar pelo menos uma parte das tuas despesas. Então o livro cobre tudo, falando muito em questões tipicamente femininas, mas muito do livro também se aplica a outros géneros, como o síndrome de impostora, não é? Que acontece muito, a nossa visão sobre o risco, que também é mais, tem mais medos associados do que geralmente os homens. Olha, já agora para quem nos está a ouvir e que possa não saber, o que é o síndrome do impostor? Explica lá. Exatamente. O síndrome do impostor é aquela sensação que todas as mulheres que nos estão a ouvir vão sentir, e alguns homens também, como é óbvio, que por muito que nós saibamos sobre um assunto, temos sempre aquela sensação de que não somos boas o suficientes, eu não devia estar aqui, mais do que não ser boa o suficiente, eu não devia estar aqui, somos escolhidas para um trabalho que achamos que é demasiado bom para nós, sentimos que é errado estarmos ali porque não somos merecedoras, então esta sensação de que estamos a enganar o mundo de alguma forma ao estarem a ocupar determinados lugares. Okay. Isto tem muito a ver, eu acho, porque tipicamente nós não ocupávamos posições de poder. De poder, sim, claro. Com o histórico todo da sociedade, ancestralidade, etc, não é? Walter, agora passando aqui um bocadinho para ti, já agora pegando aqui nestes temas que a Inês trouxe, tu como homem também é bom vermos essa visão. Também sentes esta diferença da ligação dos homens e das mulheres em relação ao dinheiro? Eu sou sincero, eu sou um pouco como a Inês, que nunca liguei, apesar de ser de números, nunca liguei muito a números. Ou seja, eu era um pouco por impulso, se eu tivesse que gastar, gastava, se não tivesse que gastar, não gastava. Não ligava às poupanças, não perspectivava muito o meu futuro. Até chegar a uma altura em que eu percebi que tinha que começar a ligar. Hoje em dia, muito por causa da minha formação, eu tenho o meu autocontrole de quanto é que gasto, onde é que gasto, e cumpro um bocado daquela regra básica dos 50, 30, 20, que já é conhecida. Mas se quiser, explica. Pronto, em que os 50% são para as nossas necessidades, para o nosso crédito, para a nossa alimentação e luz, água. Depois temos 30% para os nossos desejos pessoais, juntar para uma viagem, para um jantar fora, umas coisas assim, e 20% para operações financeiras que têm a ver um pouco com ou amortizarmos uma dívida que já temos, ou pouparmos para o futuro, um pouco por aí. Eu não tenho, sinceramente, nesta questão de diferença homem-mulher, eu não noto tanto isso porque eu nunca tive informações muito específicas ligadas para o investimento e para a poupança, e dentro da minha área eu tanto via mulheres como homens interessadas, porque é bastante comum termos homens e mulheres na área de contabilidade certificado, porque é a minha área de formação, e não noto tanto isto. Boa, mas olha, primeiro já trouxeste aí um modelo e agora vou pegar nisso também para passar aqui para a Inês, porque na verdade há vários modelos, há várias possibilidades. Pergunto-te, Inês,
O que é que tu aconselhas ou qual é que é a tua visão face também à tua própria experiência que deverão ser os passos? Por onde começar, não é? No fundo, ainda não vamos aos investimentos, ainda não estamos aí, mas é realmente quem está, ok, eu realmente isto é um tema que eu tenho que começar a olhar, tenho que me organizar, por onde é que eu começo? Sim, olha, eu falo muito em conheceres o teu eu financeiro. Ou seja, no fundo é anotares os teus gastos, que é um bocadinho chato, mas hoje em dia há aplicações e os Aquilo bancos... que o Walter também estava a dizer, Exatamente, não é? Sim, sim. exatamente. Há um papel, há um Excel, há aplicações dos Exato. bancos, há muita Aplicações, forma de fazermos. Exatamente, é isso mesmo. E olharmos exatamente para onde é que gastamos, pelo menos durante um mês, idealmente mais, mas pelo menos durante um mês. Pode ser simplesmente gastarem apenas de um cartão. Há cartões, há bancos que fazem essa divisão dos gastos automaticamente e podem dizer, ok, neste mês eu só vou gastar deste cartão para ser mais simples. Podem anotar, também funciona super bem. Mas no fundo é nós conhecermos onde é que nós gastamos o nosso dinheiro, porque a maior parte de nós, há pessoas que fazem este trabalho e veem que, primeiro, às vezes estão a gastar dinheiro em coisas que nem sabiam. Seguros, às vezes, de coisas e comissões bancárias que nem sequer valorizam. Aquele ginásio que o pessoal se inscreve Exato. e depois não vai. Exatamente, há imensa gente que descobre, imensa gente que verdade. achava que era super cautelosa, que descobre assim umas coisas que rapidamente cancela e poupa logo 10, 20 ou 30 euros por mês sem esforço nenhum, ou mais. E depois é percebermos, olharmos no final do mês e conhecermos-nos realmente, porque se nós não fizermos esta análise e se calhar olharmos, por exemplo, dividirmos os gastos em categorias. Ok, quanto é que eu gasto em alimentação? Quanto é que eu gasto em Ok, casa? boa Quanto é que dica. eu gasto em lazer? Quanto é que eu gasto tudo? E aí é super específico de cada pessoa, não é? Há sempre coisas que temos todos, que é transportes, alimentação e casa é algo super genérico, que toda a gente tem, mas depois as categorias são muito pessoais. E olharmos e pensarmos, ok, é assim que eu quero viver. Por exemplo, a mim chocou-me imenso que eu gastava em supermercado. Eu sei que agora as coisas estão super caras, é Certo. normal gastarmos muito, mas aquilo para mim demonstrava que eu estava desorganizada e, portanto, eu estava a gastar Até mais na forma, do que valorizo. exatamente, até na forma como consomes, não é? Quando te apercebes disso, automaticamente se calhar também vais olhar para a lista de compras. O que é que eu ando a comprar efetivamente, não é? E se calhar Exato. vamos lá encontrar no meio coisas que se calhar foi aquela coisa de passar na prateleira e colocar no carrinho, não é? O Exatamente. impulso. O impulso, exatamente. E desorganização, e eu não valorizo, eu não comia assim tão bem para gastar aquele dinheiro, porque se tu valorizares, comer, sei lá, peixe, Certo, e bem. pronto, e aí está ótimo, estás a gastar com consciência. Mas eu nem estava a comer super bem, então para mim eu não quero gastar este dinheiro em alimentação, então vou aqui arranjar uma estratégia. Depois é criar essas estratégias, de facto, para alinhar os gastos com os nossos valores, porque se nós não fizermos isto, é perfeitamente natural que vamos gastar de acordo com as nossas fraquezas, porque é super fácil gastar, é super fácil. Certo. Nós caminhamos e há quase com um anúncio a cada minuto para gastarmos no nosso telemóvel, não é? Em todo o lado, Em não todo é? lado. Então, acho que é muito importante termos esta consciência dos gastos e anotar os nossos gastos pode mesmo ajudar imenso para depois olharmos para eles, não é só anotar por anotar, também há muita gente que anota e depois não faz nada com aquilo. É anotar. Sim, requer depois uma mudança, não é? Uma análise, uma análise, exatamente. não é? E o que é que eu vou fazer a partir daqui? É, ver exatamente essas categorias e depois ver, ok, isto faz sentido eu gastar 50%, por exemplo, a casa é uma coisa que as pessoas também ficam muito, eu estou a gastar metade do meu salário mais, também está difícil, não é? Porque com as taxas de juros a aumentar, etc, também não é fácil, mas será que faz sentido eu gastar mais de metade do meu rendimento em casa? Será que eu valorizo assim tanto a minha casa para isto? Muita gente não, e podem tomar atitudes se calhar um bocadinho mais drásticas. Mais Há pessoas- drásticas nesse caso. pessoas que às vezes vendem o seu carro, por exemplo, porque compreendem que estão a gastar muito dinheiro e que não valorizam assim tanto e têm essa possibilidade também. Depois é tudo uma questão de escolhas pessoais também, não é? Mas eu acho que é super importante. A mim abriu-me imenso os olhos, porque foi esse o percurso que eu também fiz. Após isso, qual é que é o que é que tu é a partir daí que se pode começar a pensar em investir? Olha, depois disso há vários passinhos. Eu acho que um super importante é não ter dívidas pessoais. Exatamente, Não colmatar as dívidas todas, não é? Não é o crédito à habitação. Crédito à habitação vamos ter, é normal, mas tudo o que seja dívidas de cartões de crédito, créditos para obras, por exemplo, que geralmente têm taxas de juros bastante altas,
é tentar acabar com essas dívidas o mais rápido possível, não olhar só para a prestação bancária, mas percebermos mesmo o custo total dessas dívidas. E depois, então, antes de investir, também termos aquilo que se chama, em finanças pessoais, geralmente chama-se... Exatamente. O fundo de emergência. Exatamente. Aplicado. Mas eu gosto de chamar fundo de liberdade, porque eu acho que emergências Pois é, chama-nos... é verdade. Chama-nos... Porque é isso que nos dá liberdade para depois poder investir, não é? Exatamente. Faz sentido. E liberdade para, sei lá, queres mudar de trabalho ou queres... Não é? E tens ali um fundo para recorrer caso precises, não é? Eu, por exemplo, antes de começar o meu negócio, eu tinha um trabalho normal e quando me despedi, nos meses antes, estive ali a aumentar o meu fundo de liberdade porque sabia que quando começa um negócio, à partida, nos primeiros meses, podia não ter salário. Então, este fundo também serve para isso. Então é importante termos este fundo que deve ser mais ou menos 6 meses das nossas despesas mensais, por isso é que é importante sabermos quais são as nossas despesas mensais, e só depois disso então dar o passo para começar a investir. Ok, e já lá vamos a essa parte, que é a melhor parte. Olha, Walter, perguntando-te agora aqui, que estás aqui a representar a OBEI, de que forma é que tu achas, porque estes ensinamentos e estas partilhas que a Inês está a fazer são de facto partilhas que são úteis a qualquer pessoa e isso não invalida aquelas pessoas que trabalham por conta de outrem, e também já lá iremos aos investimentos, não invalida que alguém que gosta imenso daquilo que faz, está numa boa empresa, adora a empresa e não possa também ter o seu fundo de maneio para os seus investimentos, para poder utilizá-los noutras coisas que de outra forma não o conseguiria fazer. De que forma é que tu achas que é importante as empresas, ou neste caso em particular a OBEI, mas podemos falar mesmo de uma forma geral, as empresas investirem realmente nestes temas da literacia financeira e ajudar a que os seus colaboradores tenham conhecimento, isto é conhecimento, que infelizmente não se ensina muito nas escolas, a não ser quem segue essa área, e mesmo assim acho mesmo que até a nível de cursos superiores são temas, investimentos, etc., que não são muito aprofundados. Não, porque são muito focados em empresas. Em empresas, não tanto em finanças pessoais. Exatamente. De que forma é que tu achas, Walter, que isto é importante? Aquilo que estamos a fazer aqui, por exemplo. Sim, eu só para completar um pouco a Inês, eu acho que há uma coisa que esmaga, entre aspas, um pouco o fundo de emergência que a Inês falou. Que é, o que é que as aplicações do banco não dão? É aquelas despesas que nós só temos uma vez do ano. Por exemplo, nós só pagamos o IMI uma vez, neste caso, aí é dividido, mas são certas alturas do ano. O seguro do carro muitas vezes é anual. Há despesas que só temos uma vez ao ano e a pessoa não conta. E naquele mês não está a contar no orçamento, então aquilo cai tudo no mês. Eu uso um bocado aquela regra contabilista, que eu faço já, eu sei quanto é que vou gastar naquele mês, mas já reparto esse custo no meu orçamento. Vês logo ao contexto anual. Ou seja, não é? eu nos meus gastos hoje em dia eu sei quanto é que no contexto anual por mês aquilo me vai representar. Por isso é uma coisa que eu controlo. Aqui nesta parte da literacia financeira, o que é importante? Claro que todas as pessoas procuram um pouco ter melhores condições financeiras, aumentar os seus rendimentos, mas nem sempre é isso que vai trazer mais saúde financeira à pessoa. Porque duas pessoas que têm o mesmo rendimento líquido podem uma estar muito bem e outra não estar. Porquê? Isto tem muito a ver com como se gasta, que é o que a Inês também falou. Eu vejo muitas vezes pessoas a questionar, ok, os preços das casas estão bastante altos, o arrendamento está bastante alto, está difícil, as circunstâncias do mercado, as taxas de juros estão elevadíssimas, os preços materiais também estão elevadíssimos, é normal que tudo aumente aqui. Mas depois eu vejo pessoas a dizer que nunca vou conseguir sair da casa dos meus pais porque não vou conseguir juntar dinheiro para ter dinheiro para uma entrada de uma casa. Mas depois sempre que sai um novo iPhone, essa pessoa tem um novo iPhone. Então aí entra um pouco dos desejos pessoais. Se calhar não calculou bem isso, não fez os tais 20% pelo menos para a poupança. Que também é importante, esses prazeres materiais. Sim, ou seja, eu também vou ser sincero, hoje em dia aqueles 50% que eu falo hoje já ultrapassou, mas eu não abdico dos 30% totalmente para manter os 20% da poupança, porque há o outro lado que a OBEI também fala aqui, que tem o lado mental. Eu não vou deixar de fazer algumas coisas que eu sei que me fazem bem, para eu me sentir bem, para não estar tão ansioso e isso, só para dizer que vou garantir que vou ter 20% de poupança. Eu tento equilibrar um pouco as coisas e acho que é isso que é importante. E acho que o que a OBEI faz, e aproveitando já aqui para promover, a OBEI vai fazer 2 webinars, um com o Dr. Finanças de como aumentar o rendimento disponível e outro com a Casa de Investimento, um pouco para sensibilizar para a importância de poupar para o futuro. Eu acho que isto é bastante importante, porque lá está, é mais do que quanto ganhamos, é onde é que gastamos também. E é bastante importante. Um exemplo, há muitas pessoas em Portugal, trabalhadores dependentes, que contam quase com o reembolso de IRS como um 15º mês. Certo. E esta alteração que agora existe também do ano, a tendência é que deixe de existir esse 15º mês, que é uma... Nós não recebemos IRS, nós devolvemos o que nós pagamos a mais.
Pronto, e muitas pessoas contam com esse dinheiro e se vão chegar à altura, provavelmente algumas até terão que pagar IRS, quando não teriam de pagar IRS. Ou seja, aquele fundo de emergência que nós temos estado aqui a falar vai desaparecer completamente, porque as pessoas já contam com esse dinheiro e que não vai existir. E aqui é muito importante as pessoas terem um pouco mais de literacia financeira, um pouco para precaver essas situações. E eu acho que é importante também, e estás a pegar aí em alguns pontos que entretanto me trouxeram isto também à mente, que é, e passo agora para ti, Inês, que é esta questão do mindset financeiro. Porque a verdade é que nós até aqui temos estado a falar aqui das questões mais práticas, não é? Racionais, práticas, qualquer pessoa pode implementar. Agora, há aqui um outro trabalho interno que tem a ver realmente com a questão do mindset. E que faz toda a diferença, não é? Sem dúvida. Eu acho que o mindset financeiro vai mais além do que só isso. É preciso mesmo pensar um bocadinho. Eu falo muito disso, que não é, por exemplo, como o Hélder estava a dizer, não é questão de hoje poupar mais de 50 euros ou menos 50 euros por mês. Por exemplo, nesta altura, provavelmente as famílias estão a poupar menos, estão mesmo, porque aumentou o preço da comida e da prestação bancária, mas pensar em coisas um bocadinho maiores, tipo formas criativas. Será que eu quero mesmo, agora vou dizer uma coisa que vai ser um bocadinho polémica, mas será que eu preciso mesmo daquela casa? Será que eu quero mesmo ter um carro? Essas decisões grandes é que vão fazer a diferença realmente na nossa vida. E isso é um bocadinho mindset financeiro. Sermos criativos, tipo, na forma como criamos os nossos rendimentos. Isto pode ser num trabalho por conta de outrem. Há pessoas que até conseguem gerir melhor o seu dinheiro tendo um trabalho por conta de outrem, porque é mais estável, conseguem se calhar automatizar um bocadinho mais, portanto não é tudo... Também podes aproveitar para falar sobre isso, porque eu sei que tu és uma defensora de automatismos. Então também podes dar aqui umas dicas sobre isso, porque facilita imenso. Facilita, eu sinto que é isso. As pessoas não querem falar de dinheiro, não querem olhar, não querem anotar os gastos porque sabem que vão se sentir culpadas, não é? É uma questão emocional. Então, eu, para não me sentir culpada, porque eu sei que tenho fraquezas também, todos temos. E porque dói olhar para a realidade, muitas vezes. É verdade, mas é importante. Todo o autoconhecimento, não é? Qualquer área, e nesta área também vais ter que ter aquela fase inicial de olhar para onde é que tu gastas, olhar para o teu eu financeiro. Mas depois disso, eu sou muito fã de automatizar. Olha, eu quero poupar 100 euros, 200, quero que seja por mês. Então vou criar uma transferência da minha conta bancária para outra conta. Só isso já ajuda incrivelmente. As pessoas não imaginam... E pode ser só 50 euros, se for só 50 euros. Ou até 20 euros que a pessoa nem dá conta e todos os meses estão a sair, não é? Eu vou criar um PPR, por exemplo, para a reforma. Há empresas que têm PPRs e já fazem automaticamente. Também é uma ótima sugestão as empresas fazerem isso, ou fundos de pensões, mas os PPRs são um bocadinho mais vantajosos. Mas se as empresas fizerem isso, ótimo, já estão ali automaticamente a garantir um investimento para o futuro do trabalhador. Se não, a pessoa também pode fazer por si própria. Então, também pode ser 20 euros. E desta forma, só com estas duas coisas, tu já sabes, ok, eu já estou a pôr algum dinheiro para o meu futuro e já estou a poupar todos os meses. Então, eu tento automatizar o máximo possível para não depender de mim, porque se depender de mim... Pode falhar, não é? Pode falhar, exatamente. Sabotares-te. Exatamente, e se o dinheiro está disponível e é tão fácil gastarmos dinheiro então é mesmo importante criarmos estas, não só hábitos, mais do que hábitos, é mesmo estes automatismos, e há muitos mais. Há, por exemplo, aplicações que dizem já gastaste, tu defines que queres gastar 100 euros a almoçar fora. E ele diz-te que já estás a atingir o limite, por exemplo. Também pode ser uma ótima forma de tu te controlares. Tudo o que te ajude, porque senão a nossa força de vontade é limitada para toda a gente. Não há ninguém que consiga num dia fazer tudo aquilo com vontade e é difícil. Então temos mesmo que ter estas ajudas que são super eficientes. Olha, e agora uma pergunta para os dois, porque estão os dois em contextos diferentes, não é? O Walter aqui mais no mundo empresarial, tu agora numa outra realidade. Ainda é tabu falar de dinheiro? É assim, ser tabu eu acho que não é tabu. Eu mantenho a minha opinião que as pessoas continuam só a olhar para a parte do rendimento e não do gasto. Aí é que eu acho que é um tabu, porque as pessoas não gostam que saibam onde é que elas gastam. Elas querem aumentar o rendimento. Isso é verdade. E volto a dizer que toda a gente deve procurar as melhores soluções. E às vezes é um bocado de saída, da nossa zona de conforto. As pessoas os bilionários deste mundo nasceram de uma ideia. Ou seja, eles tiveram que arriscar uma parte do rendimento deles para chegar a algum lado. Eu não considero que seja um tabu.
o falar de dinheiro em si. Mas, por exemplo, não achas que ainda há aquele tabu, por exemplo, mesmo nas empresas, de falar do salário? Do ir e... Epá, eu acho que mereço mais. Ter uma conversa aberta, mesmo que seja um não, mas não achas que ainda há esse tabu de falar abertamente sobre dinheiro? Mesmo no seio das empresas? Assim, eu falando da experiência, Exato, na da tua experiência. OBEI, por exemplo, nós temos uma coisa bastante boa, que temos pontos de situações regulares com as pessoas. Ou seja, basicamente são avaliações regulares que temos com as avaliações de desempenho. Sim, que são até conversas até informais e abertas. E obviamente que aí é possível que seja abordada a questão de ter aumento salarial. Lá está, tudo dependerá de um desempenho da pessoa. A tendência é que muitas pessoas também procuram o dinheiro fácil. Lá está, toda a gente procura aumento, mas não dá um retorno à empresa. E se nós olharmos para umas contas de uma empresa em que nós, para aumentarmos 100 euros no salário de uma pessoa, o custo para a empresa não é 100, claro. O custo para a empresa é bastante mais do que isso. Por isso, temos que um bocado ter em conta com isso. Se a gente não tivesse impostos para pagar também, obviamente o aumento seria muito maior sempre para as pessoas. Nós tentamos sempre que se faça aumentos, pelo menos anualmente, tentar que se fazer um aumento salarial. Mas as circunstâncias do mercado, ou seja, isso vai ditar tudo. E nós vivemos num mercado muito concorrencial. O mercado da tecnologia é bastante agressivo e este tema está constantemente em discussão. Porque é normal. A concorrência é bastante e é normal que neste mundo isso aconteça. Mas é bom que haja espaço para se falar abertamente, sim. Não é? É, mas eu sinto que a área da tecnologia se calhar é um bocadinho diferente, não é? Porque há muita procura, há poucas pessoas em Portugal, se calhar. Estou aqui a... Sim, nós temos bastante necessidade também. Portanto, falam mais abertamente... Sim, de trazer, ou seja, de ir buscar fora, porque faltam recursos em Portugal. E acho que um pouco o Covid veio um bocado abrir aqui umas situações, que é o trabalhar remoto. Ou seja, apesar de nós termos clientes que obrigam que as pessoas se loquem aqui, há outros clientes que já não necessitam. E então a pessoa estar no país dele diretamente consegue fazer o mesmo trabalho. Por segurança da informação ou isso, muitas vezes não é possível. Mas isso também abre, ou seja, pessoas que estão em Portugal, têm um custo de vida semelhante ao custo de vida em Portugal, mas que trabalham para outro país, isso é um pouco de desigualdade, porque dependendo para o país onde trabalham, porque é bastante diferente. Pois, eu sinto que em tecnologia se calhar há mais esta abertura, não é? Porque de facto, de certeza que há... É um mundo onde se fala, não é? Se fala mais e as pessoas, há mais oportunidades também, não só das empresas também terem mais trabalho, mas das próprias pessoas mudarem de trabalho. Deve ser uma área que neste momento está assim um boom em todos os países, imagino, mas em Portugal se calhar em particular. Mas eu sinto que ainda é um bocado um tabu, mais aqui até falando mais nas famílias, não é? Ainda é um bocadinho, claro que eu sinto que a pandemia também, não sei exatamente explicar as razões, mas houve um interesse muito grande nesta área e diminuiu um pouquinho a questão de ser um tabu. Para mim, não é? Eu falo todo dia sobre isto. É zero tabu, exatamente. Sim, mas às vezes até mesmo entre amigos, não é? Sim. Aquele que fala em dinheiro, este só pensa em dinheiro. Muitas vezes há esses comentários. Pois há. E nas famílias ainda mais, não é? Principalmente pessoas que com outras idades, ou ver que as pessoas têm medo de dizer quanto é que ganham, ou quanto é que gastam, ou quanto é que... Não há essa discussão aberta e em particular as mulheres sentem algum julgamento. Então eu sinto mesmo que é um tabu ainda, mas a pandemia veio um bocadinho acabar. Começou a aparecer imensas contas de finanças pessoais, as pessoas que já tinham algum dinheiro, apesar de tudo foi mais ou menos bem gerida a questão económica na pandemia, não é? As pessoas, mesmo quem foi, havia os layoffs, havia uns apoios, mesmo quem... não houve muito aumento de desemprego e, portanto, as pessoas acabaram por ter algum dinheiro extra e esse interesse surgiu naturalmente, então está um bocadinho a deixar de ser um tabu. Claro que eu concordo com o que o Walter disse. Que é, às vezes as pessoas estão muito focadas em querer ganhar mais e há toda uma outra parte importante. Exato. E isso, ganhar mais, também sinto que não é nada um tabu. Toda a gente fala sobre isso. Ganhar... As outras partes é que... continua a ser um pouco... Sim, e até ligando ali àquela questão que nós estávamos a falar do mindset financeiro, está mais do que provado que a abundância financeira nada tem que ver com a quantidade de dinheiro que tu recebes, porque há pessoas que recebem muito dinheiro e aquilo voa de igual forma e se calhar outra pessoa que ganha 600, 700, 800 euros consegue fazer uma gestão incrível e ter até melhor qualidade de vida do que a outra ganha 2.000 ou 3.000, portanto... Sim, o 50 Cent foi à falência. Exato.
Como tantos outros, não, é verdade. É. E esta questão do mindset e de falarmos sobre o tema, eu acho que é mesmo muito importante, porque há aquele ditado, e tu deves conhecer, que não é um ditado, isto já está provado e está estudado, que é mesmo que se agarrassem nos homens mais ricos do mundo, em toda a riqueza do mundo, e a distribuíssemos, a probabilidade dela voltar para as mesmas mãos era quase certo. E isto tem muito a ver com a questão da iliteracia financeira, das pessoas realmente não saberem. Aliás, prova disso, a maior parte das pessoas que ganham o Euromilhões voltou a perdê-lo. Portanto, ninguém está rico com o Euromilhões porque as pessoas voltaram a perder tudo. E como é que é possível? Estamos a falar de milhões. Sim. Então isto realmente mostra o desconhecimento que existe realmente sobre este tema, que é basilar. Sim, Porque sem isto nós não conseguimos viver, nós precisamos de saber sobre o dinheiro. Sim, nesse aspecto, só se puder, aí também é um pouco aquele que voltam os amigos que nós não víamos há muito tempo também. E depois a pessoa tem tendência de o não saber dizer não também, isso influencia um pouco. E só pegando no que a Inês disse, as pessoas tiveram durante o tempo da pandemia um rendimento extra, mas se calhar também usaram para ter um gasto extra, não usaram pelo menos uma parte para poupar. Então agora estão muito nisto. E depois também é a questão do acesso à informação. Lá está, hoje em dia, falámos no início do blog, hoje em dia redes sociais, toda a gente tem acesso à informação e se pesquisarmos alguma coisa começam a aparecer. A inteligência artificial começa a aparecer vídeos sobre temática e a encher-nos os olhos. E há muita gente que tem tendência a investir em sítios que não conhece. Nasceram as criptomoedas, nasceram coisas que achavam que era dinheiro fácil e muitas vezes isso dá problema. Ou seja, colocam-se sem estudar. E hoje em dia é fácil aprofundar o conhecimento sobre alguns temas, começam a investir em coisas que desconhecem. E isso depois também causa, às vezes, prejuízos. Não, é verdade. E passando, vamos avançar para esse tema também, que é muito importante, Inês. Como começar a investir? Porque eu acho que ainda existe um desconhecimento também muito grande relativamente a isso, e eu acho que a maioria das pessoas ainda tem a ideia que só investe quem é rico, quem tem muito dinheiro. Há muitos mitos, só investe quem é rico, é preciso muito dinheiro para começar a investir, eu tenho que saber imenso antes de começar a investir, claro que tens que saber alguma coisa, mas meter todos os riscos no mesmo saco também, porque fala-se muito de risco, investir sem risco e com risco, não é? Há quem não chame, quando é sem risco, há quem diga que não é investir, mas fala-se muito destas duas, com risco e sem risco. E dentro do com risco há uma criptomoeda que ninguém conhece, que é uma coisa super arriscada, que eu não faço ideia como é que se avalia isso. Aliás, muitas já foram à falência e muita gente perdeu muito dinheiro. E investir, por exemplo, em bolsa, num cabaz de ações que são as maiores ações do mundo, que são super supervisionadas, têm que prestar contas. Para aquilo correr mal, uma série de as gigantes do mundo teriam que ir todas à falência. E historicamente têm bons resultados. Exatamente. E, portanto, é completamente diferente. Ou seja, dentro dos investimentos com risco, há coisas muito, não é sem risco, mas muito conservadoras. Eu até nem gosto nada de chamar a esta ideia de ser conservadora, então não podemos investir com risco. Não, nós podemos ser conservadoras e investir com risco nestes produtos mais simples. Também é super difícil investir, não tem que ser difícil. Podemos investir de forma super simples hoje. Podemos colocar num fundo de investimento se estivermos mais confortáveis também. Podemos investir por nós próprias. A bolsa não é o bicho de sete cabeças que as pessoas fazem crer. E, portanto, eu acho que é mesmo muito importante as pessoas perceberem que dentro do risco há diferentes tipos de risco e que o verdadeiro risco é não ter conhecimento e também é no curto prazo, ou seja, onde é difícil, se nós temos uma estratégia de médio e longo prazo, é relativamente fácil conseguirmos fazer dinheiro na bolsa, por exemplo. Agora, mesmo dentro da bolsa há coisas super arriscadas, ok? Portanto, há um bocadinho de tudo. Podemos especular ou investir. Eu falo muito da especulação ou investimento. Investimento é mesmo foco no longo prazo, implementar a mesma estratégia todos os meses, ir todos os anos, por exemplo, avaliar a estratégia, mas é muito diferente. Depois há muitas histórias, as pessoas também têm muitas histórias na família, que alguém perdeu imenso dinheiro em bolsa. Sim, que a bolsa desceu de repente e toda a gente perdeu tudo, não é? Há sempre, que eu duvido muito que tudo seja exatamente isso. Às vezes foi uma má gestão do fundo, onde as pessoas tinham dinheiro, muitas vezes já aconteceu isso, não é? As pessoas perderam dinheiro com más gestões, portanto também há muita fraude associada ao mundo financeiro. Isso é muito importante dizer. Às vezes achamos que estamos a investir numa criptomoeda e nem sequer estamos a investir numa criptomoeda. Estamos a investir numa pessoa que aproveitou a moda das criptomoedas para criar ali uma coisa fraudulenta. E por isso é que é preciso ter mesmo muito cuidado onde é que investimos. Quando parece demasiado bom é porque geralmente é fraude. Exato.
Eu gosto de pensar assim, se parece incrível é porque não é e porque é possível que seja fraude. Olha, e o que é que... como é que podemos saber qual é que é o melhor investimento para nós? Ou seja, dentro dessa panóplia gigante, e já percebemos que tu tens essa visão, e acho que o Walter também, não é? Se é um investimento a médio e longo prazo, portanto, tudo o que é esta coisa do fácil, não quer dizer que não corra bem, e para muita gente pode correr bem. Mas se queremos realmente fazer algo com mais estrutura, um investimento tem que ser sempre visto a médio e longo prazo, não é? Então, como é que as pessoas podem saber qual é que é o investimento mais adequado para mim? Pois, eu acho que mais do que o tipo de investimento para que é que eu quero aquele dinheiro, e por isso é que é tão importante nós fazermos... Ter um objetivo claro, Sim. Não é? Daquele investimento. Por exemplo, eu vou comprar uma casa daqui a 2 anos. Então percebemos, daqui a 2 anos preciso deste dinheiro. Não é o dinheiro para eu investir com risco. Então posso investir, por exemplo, em certificados de aforro, por exemplo, que são produtos de capital garantido ou num depósito a prazo, porque sei que eu daqui a 2 anos vou precisar daquele dinheiro e eu quero saber exatamente quanto dinheiro é que eu vou ter daqui a 2 anos. Agora, para a reforma, por exemplo, ou para filhos, há muita gente que gosta de saber como o que fazer. garantir, e isso é importante para quem nos está a ouvir, não é? Que há muitos colaboradores com filhos. Exatamente. Qual é que é a melhor estratégia a adotar para quem queira já garantir alguma coisa para os seus filhos? É mesmo investir com risco, porque o investimento para filhos, principalmente quando eles são pequenos, é um investimento a longo prazo, não é? A partir daí é para eles levantarem quando tiverem 18 ou 21 ou até mais. E portanto faz todo o sentido investirmos em bolsa. Em bolsa, em ações, por exemplo, e não é nós escolhermos, ok? Podem, por exemplo, pôr num PPR, pode-se fazer PPRs para crianças e levantar em qualquer momento, porque as crianças... Sim, se houver uma exceção, etc. Não é preciso exceção sequer, com as crianças. Podes simplesmente levantar. Movimentar. Exatamente, porque só existem exceções para quem declara no IRS e as crianças não têm IRS, então pode ser uma ótima hipótese pormos num PPR com mais risco, não faz sentido também pormos num PPR com capital garantido. Depois os nomes são terríveis, não é? Porque existe com capital garantido e sem capital garantido. Pois, era isso que eu te ia dizer. Eu acho que ainda assim a informação, por exemplo, é muito bom estarmos aqui hoje nesta conversa, não é? Em que vocês podem esclarecer e simplificar isto, mas eu estou a dizer porque estou a falar por mim, porque quando eu também comecei a pesquisar, meu Deus, são nomes... terríveis, com isto, com aquilo, sem isto, com aquilo, quer com isso. Eu sei lá o que é que eu quero, não sei, não faço ideia. E para aprofundar e para estudar leva tempo, tens que ir aos meandros daquilo e que nem sempre está assim tão disponível. E às vezes tens que ligar para instituições financeiras para perceber melhor, etc. É verdade, os fundos são um bocadinho confusos, mas olha, o site da DECO é ótimo. Nós também na comunidade de Mulheres Felizes também fazemos essa tradução no Finanças no Feminino. Mas também o site da APFIP, que é a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento e de Pensões, algo assim do género, também tem várias informações que tu podes perceber um bocadinho melhor o que é que tu queres. Mas no fundo é esta ideia de com capital garantido, quando estamos a falar no longo prazo, vamos perder muito dinheiro. Okay? Porque, por exemplo, a Bolsa cresce uma média de 10% ao ano. Faz sentido investir em Bolsa quando estamos a falar no longo prazo, aqui mais do que 5, 8 anos. E para crianças é, por exemplo, o investimento ideal. O que é que acontece muitas vezes? Se calhar vocês também tiveram isso, ou algumas pessoas que nos estão a ouvir. Os pais poupam para os filhos, chegam aos 18 e 21 anos e o que eles pouparam não significa quase nada, porque entretanto os preços subiram, portanto aquele dinheiro perdeu valor, não é? E por isso é que é importante investirmos. Sim, os meus pais fizeram isso comigo e quando me passaram a conta eu fui ver, eu disse, mas isto foi uma vida inteira. Só isto. Ou então quem simplesmente não faz nada e que o dinheiro está na conta à ordem. Sim, que ainda é pior. Esse dinheiro está sempre a desvalorizar. Sim, ou seja, exato. O dinheiro parado é o que acontece muitas vezes. O dinheiro está parado e não se faz nada com ele. Mas é o que fazia muito, porque antes havia umas contas que rendiam alguma coisa, mas era muito menos do que a inflação, do que a subida dos preços. Então é mesmo importante investir para as crianças. Se queremos dar alguma coisa, depois o que é que acontece? Chega à altura e dá o dinheiro para pagar a carta, para umas coisinhas, mas não dá para nada de significativo. Se dá der para isso iPhones, tudo. não é? Como o Walter dizia há pouco. Se calhar nem para isso, com a Porque isto que a Inês fala é o perfil do investidor. Ou seja, mesmo nós decidimos que queremos um seguro de uma viatura contra terceiros ou contra todos os riscos, já faz toda a diferença. Ou seja, o investimento vai ser maior, mas vai-nos acautelar possíveis situações. Isso também depende muito do perfil do investidor, está um bocado aqui ligado às duas coisas. Sim. E depois é outra questão, além de saber onde investir, como a Inês respondeu, também é quando investir.
Porque, por exemplo, eu tenho casos que eu conheço pessoas que andaram a fazer a amortização da casa enquanto a taxa da Euribor estava a menos 5%, 0,5% neste caso, menos 0,5%. E quando não era a altura, porque agarravam nesse dinheiro que andaram a amortizar e faziam uma aplicação, isto em ações ou mesmo um depósito a prazo, e o rendimento era superior ao que iam ter, porque até eram pessoas que já têm créditos antigos e beneficiavam de spreads baixos também, e isso não fazia aí muita influência. Era preferível pegar nesse dinheiro e não amortizar a casa e fazer um investimento. E se calhar agora era ao contrário, pegar na poupança que conseguiram desse investimento que fizeram e agora sim optar por dinamizar a casa porque as taxas de juros estão a subir bastante. É um pouco as pessoas também saberem quando investir. É isso, não é que só... até para isso é preciso conhecimento. Eu Exato. acho que existe é. mesmo um grande desconhecimento e obrigada desde já pela vossa disponibilidade aqui. Estamos aqui na nossa reta final. Face ao momento atual que todos estamos a viver, não é? Que isto está tudo muito caro, já percebemos isso. Mas que mensagem final nesta história toda da relação com o dinheiro, do poupar, do investir, o que é que vocês diriam aqui a quem nos está a ouvir? Inês? Olha, eu diria que a primeira coisa é não sintam culpa relativamente à forma como geriram o dinheiro. Eu acho que é mesmo importante olharmos de frente para os nossos gastos, as nossas dívidas, e vai custar, ou seja, assumir que vamos sentir emoções negativas, mas criar um plano vai nos ajudar imenso. É um processo longo, às vezes é longo, pagamos uma dívida pessoal que temos, às vezes é um processo longo, mas criarmos pequenas metas ao longo dos nossos objetivos, não é? Tipo, olha, só quando eu pagar as minhas dívidas pessoais é que eu vou estar feliz. Não. Vou pôr como objetivo daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano pagar X, e celebrar essas pequenas metas ajuda imenso a mantermos a nossa motivação. Boa. Sim, eu partilho a opinião, ou seja, nisto nunca é tarde para começarmos a gerir as nossas finanças pessoais. Isto é um pouco como as dietas. Ou seja, nós às vezes estamos no regime alimentar, estamos a fazer uma dieta e furamos a dieta e decidimos, já que furei, agora vou estragar tudo o resto da semana. E não, nem sempre se aplica, mas aqui é um pouco nas finanças é a mesma coisa, ou seja, não é porque não tínhamos feito no passado, como a Inês disse, que não devemos fazer a partir de agora. Acho que é interessante as pessoas saberem onde é que estão a gastar o dinheiro, que foi o que nós falámos aqui, e saber do rendimento em disponível o que é que sobra para investir. E depois fazer o seu plano. Tem que traçar o seu plano. Cada pessoa vai ter um plano diferente. Não há uma regra igual para toda a gente. E automatizar o máximo possível. Exato. Olha, muito obrigada aos dois. Obrigada, Walter. Obrigada, Inês. Obrigada a quem está desse lado a ouvir-nos e até ao próximo episódio. Muito obrigado. Obrigada.